O tema de hoje é a gestão remota, né? Como é que a gente faz para engajar times remotos, para trabalhar de forma remota, né? E quem facilita o encontro de hoje sou eu, a Tiane e a Patrícia, a Gabriela, que está aí, está no suporte com a gente. Temos também a presença do Danilo, que está aqui com a gente, que é um parceiro nosso. E que mais? Bom, essa Open Session é uma degustação da formação de líderes evolutivos, né? Então a gente vai fazer algumas práticas, né, desse assunto que é super importante, é um assunto que está entrando na formação pela primeira vez, né, dado o contexto que a gente vive hoje, a importância que é de gerir times remotos. E outro pedido é que, por favor, fiquem até o final, né, que a gente vai ter dois presentinhos para vocês, e espero que essa sessão seja significativa para vocês, tá bom? Então é isso, eu quero começar fazendo um check-in, né, a gente sempre começa as nossas reuniões aqui na Cuidadoria, as nossas sessões, né, as nossas facilitações com uma pergunta geradora, que é um check-in. E a nossa pergunta é a seguinte: que sensações aparecem quando você pensa em gestão de times remotos? Então, eu vou colocar Coloquei, Henrique. a nossa pergunta aqui no bate-papo, e eu gostaria que vocês respondessem essa pergunta do check-in no Mentimeter. Então, eu vou, para quem não conhece, o Mentimeter é uma ferramenta que serve para pegar esse tipo de percepção, né? O perceptômetro. Então, lá, queria saber se todo mundo conseguiu clicar no link aí do Mentimeter, dar um joinha, quem conseguiu. Sim. E aí, entrando no Mentimeter, vai ter 3 espacinhos, né, para você colocar sensações aí que aparecem quando você pensa, né, em gestão de times remotos. Aí a gente vai esperar um pouquinho até ter um número aí de respostas, e a partir dessas respostas a gente vai gerar uma nuvem de palavras que vai mostrar mais ou menos como que é a sensação aí dessa galera que está hoje com a gente. Tiane, quando você estiver pronta, quando tiver resposta suficiente, você já pode compartilhar com a gente. Tá. Eu vou começar a compartilhar aqui, já tem algumas, o pessoal vai vendo a nossa nuvem crescendo também, que é legal, né? Ver o movimento dela. Vou mostrar a tela para vocês. Estão aparecendo várias coisas aqui, né? Palavra insegurança bem grande. Oportunidade e desafio, olha que interessante, parecia desafio em cima, oportunidade embaixo. Ó, as duas coisas ao mesmo tempo. Responsabilidade, incerteza, ansiedade aparecendo bastante também. Tem gente falando de cansaço, saudade do coletivo. Reuniões improdutivas, ó, interessante também. Confiança, escutativa, disciplina. Vamos que é necessário. Aceitação da complexidade, falta de proximidade, falta de olho no olho, né? A gente escuta isso, né? Às vezes tem times que as pessoas não abrem, né, as câmeras e o pessoal sente muita falta, né? Oportunidade, autonomia também. Muita coisa aparecendo aí. Olha só, gente. E aí aparecem umas coisinhas, ó, medo de dar ruim, falta de controle, dificuldades com a tecnologia,
Hoje eu e o Henrique, a gente facilitou um grupo, a gente está facilitando um grupo do Canadá e tem pessoas que têm bastante, assim, não têm afinidade com a tecnologia, assim, com, né, mais idade, muitas vezes, e precisando, né, aprender, e um grande desafio com a velocidade, com a tecnologia, né, tem que ter todo um cuidado diferente também para poder acolher essas pessoas, né, é um público bem interessante, que deve ter também por aí, né, nas empresas e organizações diversas. Então, ó, confiança, ansiedade, insegurança. Acho que é o que está aparecendo mais, é isso, desafio, insegurança, né? Desafio e desafiador estão ali grande também, né? A gente pode até considerar como uma coisa só, né? É. E tem gente que coloca também liberdade, oportunidade, autonomia, né? Que também tem lado, né? Bom, gente. São as oportunidades, né, da gestão remota, por um lado os desafios, mas por outro lado também você tem o equilíbrio delas, né, que são as oportunidades que aparecem junto. Sim, muita coisa. Alguém Muita coisa gostaria de boa. compartilhar aí algum insight que surgiu a partir dessa nuvem de palavras? A gente tem um tempinho aí para ouvir umas 2 ou 3 vozes. Alguém gostaria de compartilhar, de comentar? Henrique, eu Sim. penso, Cássia, eu penso que é interessante a gente olhar, porque ela realmente mostra uma mesma moeda, né? Então, a mesma moeda com as faces, né? Toda a questão dos desafios, a dificuldade, ou seja, o lado menos positivo, não gosto de dizer negativo, mas positivo, né? E do outro lado, um lado bem desafiador, positivo, né? Porque desafio é positivo, né? Então, uma coisa positiva, mas tudo faz parte da mesma moeda e que vai depender muito, né, de cada um de nós, como a gente lida com esses dois lados e como a gente ajuda, né, o outro a lidar também. Porque cada um de nós vai ter um tipo de... Quando começou tudo isso, meu Deus do céu, eu entrei em pânico em pensar em reunião remota. Pânico era o nome, né? E eu achava, não vai dar certo, não vai rolar, não vai conseguir, só vai dar ruim mesmo, né? E, no entanto, se você vai modelando o mindset, vai adequando a sua mente, você vai vendo que é aprendizado, é possibilidade, né? Então, acho que é isso. Obrigado, Cássia. Alessandra Moreira. Eu queria comentar que eu acho que o maior desafio, pelo menos que eu sinto, que eu escuto dos líderes, é como manter a colaboração, né? A conexão entre as pessoas. Eu acho que o restante, até treinamentos, a gente se adaptou e aprendeu a fazer online, né? Mas essa questão do coletivo, né? 2 pontos, um é o coletivo e o outro é o engajamento, assim, mantendo a identidade do time, da empresa, como que eu faço isso, cada um estando, né, nas suas casas, enfim. Obrigado, Ale. Inclusive, tem gente que entrou na empresa já com o time remoto, né? Como é que faz para fazer onboarding dessas pessoas, né? Não, isso Como é que faz para as pessoas se sentirem parte, né? Aconteceu na empresa que eu tô, e quando eu encontrei ele, eram 3 pessoas, um deles, eu falei, nossa, como você é alto, assim, porque a gente conhece as pessoas daqui para cima, né? Foi super engraçado. Eu só tenho 1,90 m, eu achei que ele era um tampinho. Muito bom. Danilo, desculpa. Eu estava vendo a nuvem, né? Tá me ouvindo bem, né? Sim. Eu estava vendo a nuvem e aí eu vendo essas palavras desafio e insegurança meio que fixas, né? Então foi muito interessante observar como elas estão aí no centro da coisa e que são coisas solucionáveis, né? E ali nas palavras médias, verdadeiros sonhos, né? Porque liberdade, confiança, autonomia, para mim, assim, isso é realizar sonho, né? Juntar essas palavras dentro do trabalho. Então, fiquei fazendo essa conexão da gestão remota com a realização de sonhos, né? Para mim, no trabalho de consultoria, era um grande sonho ter essa liberdade. Eu tinha inveja dos meus amigos designers, porque podiam trabalhar em qualquer lugar se tivesse um computador e internet. E o consultor era obrigado a estar lá no campo, né? Daí a gestão remota traz essa possibilidade, né? De encarar esses desafios, de vencer essa insegurança e de ganhar
como bônus a liberdade, a autonomia, né, ambiente de confiança. Então, achei assim, a nuvem foi maravilhosa. Gratidão aí. Muito legal. Aqui no chat o pessoal tá também trazendo algumas coisas interessantes, assim como né, aqui a Thaís falou, eu só me perco no tempo, parece que tem que trabalhar o dobro. Isso é uma sensação que tem sido bem comum também, né? A Thaís também disse que no grupo dela conseguiram integrar bem as pessoas, porque quando nos encontramos, quando as pessoas se encontraram, já se conheciam, né? De alguma maneira, né? Então, ganho de tempo, a Silvia está falando, oportunidade de realizar o sonho da liberdade, né, Danilo, né? Essa coisa da escuta ativa, né? Temos o Félix com a mão levantada aqui. Acho que talvez uma última voz, Félix, para a gente ir seguindo. Boa, não só porque você comentou dessa desafio de gente que entrou em algum time, alguma companhia no meio da quarentena. Passei por essa experiência de ter que formar um time inteiro novo no meio da pandemia. E aí, essa semana, foi lá no meio do ano, essa semana eu estou passando, saindo desse time indo para outro, e aí se conectou tanto que está sendo dolorosíssimo, assim, né? Cada dia, essa sexta-feira é meu último dia com eles. Então a gente fala, a gente nem se conheceu, a gente para o Brasil inteiro, mas o desapego está sendo super difícil, porque a gente conseguiu se integrar, assim, né? E aí várias dicas, vários cursos, várias, né, coisas de gestão remota ajudaram a gente a criar esse ambiente. Obrigado, Félix. Muito bom. Félix fez a formação com a gente, né? Também fez o curso de facilitação online, então é isso aí, Félix. Super, super orgulhoso de ouvir isso e para vocês verem que existe, né? Fazendo a coisa consciente, certa, é possível a gente ter resultados desse tipo. Parabéns. Muito bem. Vamos continuando, Jenny? Vamos nessa. A Ledna já falou mais coisas aqui, ó. O time dela superamos os desafios iniciais e está sendo muito produtivo, né? A Cláudia falou, ó, vi conectar almas mesmo no online. É possível, viu, Cláudia? Existe amor no online, não é só telinhas, não são só telinhas, né? A gente está aqui para comprovar isso. E, bom, pessoal, eu queria trazer um pouco para vocês aqui, né? Para quem não me conhece, sou a Tiane, né? Junto com a Paty e o Henrique, a gente cuida da cuidadoria, junto com a Paty, com o Danilo, com a Gabi, né? Enfim. Então, esse trabalho que a gente faz de formar líderes, né, e da própria gestão remota, né, ele já acontece há alguns anos, antes da pandemia, né, acho que até foi por isso que para a gente essa adaptação para online ela não foi tão dura, né, acho que o que doeu mais na pandemia ainda dói essa falta de liberdade, né, de uma certa maneira. Mas o online, né, a gente começou a cada vez mais compartilhar tudo isso com as pessoas. E uma coisa que a gente tem sido muito, assim, né, e que até dá um peso até para a importância da gestão remota, né, é algo que está muito maior do que a gestão em si no dia a dia, né, que já é um peso, que já é uma coisa que muitas vezes é muito desafiadora para alguns líderes, né? Para outros que conseguem trazer o time junto, que tem ferramentas que conseguem criar ambientes de confiança, né? Acho que o Félix relatou aí rapidamente uma experiência positiva nesse sentido. Pode ser bem mais leve, mas para muita gente a gestão, e especialmente o online, ela é algo pesado, porque o líder muitas vezes se sente muito sozinho, né? E também quem está em casa, né? Às vezes que está como colaborador, não se sente tão parte do time, enfim, entre outras coisas. Mas isso faz parte de um contexto muito maior, né? Assim, que é o contexto da tecnologia em si, como é que a gente está vivenciando isso. Então, eu queria trazer um pouquinho para vocês algumas coisas só para a gente aquecer, assim, que por um lado são muito inspiradoras, né? Porque muitas vezes quando a gente olha para a tecnologia, até
relembrando a nossa nuvem de palavras aqui, não sei se vocês perceberam, mas vieram mais palavras negativas, né, do que positivas. No entanto, quando muitas vezes a gente pergunta para as pessoas, mas e aí, queria voltar para o escritório? A pessoa fala, acho que não. Né? E hoje foi até interessante, eu li um texto no Medium de uma pessoa querendo assim abolir para sempre os escritórios. Para que escritório? Transforma todos os escritórios do mundo em casa para quem não tem casa e vamos trabalhar cada um em home office, está tudo certo. Né? Eu achei aquilo assim, é interessante o ponto de vista, mas também é uma coisa mais radical, vamos dizer assim, né? Porque, claro, tem as vantagens e né, a saudade, né, das pessoas na maioria das vezes, né, assim, que a gente sente da presença física. Mas pensando em tecnologia também, quando muitas vezes, aqui, assim, estou fazendo algumas afirmações, se vocês discordarem, gente, fiquem à vontade de colocar no chat, de discordar, que a gente abre para conversa. Mas, em muitos casos, a tecnologia, ela assusta, né? E ela assusta, às vezes, até quem trabalha com tecnologia. Né? Por quê? Porque a velocidade ela é tão grande, e é tudo tão grande, e as mudanças que estão acontecendo no nosso mundo, elas são tão grandes, que a gente fica com essa sensação de estar sempre perdendo algo, ou de não saber o que vai acontecer amanhã, a ponto de não saber nem se o nosso trabalho vai existir amanhã, né? Ou coisa do tipo, né? O velho FOMO, né? O Fear of Missing Out, que é esse medo de perder, né? Que a Lê colocou aí, muito bom. Mas até para além desse FOMO, né? Desse medo de esse olhar assim para algo que parece tão grande que a gente fica pequenininho. Aí você fala, cara, mas como eu posso fazer isso tudo, né? Eu queria mostrar algumas coisas para vocês, né? Assim, porque o lado sombra da tecnologia a gente sabe, né? Desde medo de ser vigiado e controlado, do excesso de exposição, cansaço das redes sociais, enfim, né, de vazamento de informação, de hackeamento de conta, e assim vai, milhares de outras coisas que a gente vê acontecendo e que trazem um lado sombrio da tecnologia e que às vezes coloca a gente num lugar também assim de impotência diante disso. No entanto, o que eu quero mostrar aqui para vocês, agora eu vou compartilhar um pouco também da grandiosidade no sentido do que a tecnologia pode trazer de benefício para a gente como seres humanos, né? E já a gente vai colocar isso num contexto da gestão, mas eu acredito que isso que eu vou mostrar aqui pode ser bastante interessante, né? Esse dado aqui, que é do dia 17 de fevereiro, né? Poucos dias atrás, né? É um dado que, se você der um Google, você vai saber na hora, né? Qual o tamanho da população global hoje, né? Quantas pessoas tem na Terra, quantas terras a gente precisa hoje para que a gente continue vivendo do jeito que a gente vive, né? Pensando aí em sustentabilidade, em regeneração, né? Para vocês terem ideia, hoje a gente precisa de 1,77 terras seria preciso para dar uma condição de vida digna para todo mundo, né? Do jeito que a gente vive hoje, que é uma informação assustadora, né? Mas que ao mesmo tempo a gente toma consciência, fala, pera, está acontecendo e que eu preciso rever, né? E por mais que isso pareça muito grande, começa a fazer parte da minha vida, né? Aí pensando aí em Covid, né? Quantos por cento da população tinha sido vacinada no dia 17 de fevereiro, aqui, né? Pelo dado aqui do New World Sane Humans, que a gente acompanha 0,39%. Né? Completamos 13% do nosso ano, né? No dia 17 de fevereiro. E você ainda consegue ter algum dado histórico aí do que aconteceu lá atrás, no dia 17 de fevereiro de 1867, que foi quando abriram, né, o canal do Estreito de Suez. Né? Então, olha só, né, por aí. E quando a gente olha para tudo que a tecnologia é capaz, né, assim, e olhando até para um olhar de futuro e do que é possível fazer pelo bem, né, da humanidade, da Terra, né? Esse projeto, por exemplo, é um projeto de Paris
que está transformando as ruas do centro de Paris em ruas onde só se anda a pé e de bicicleta. Então, a ideia é que na cidade de Paris, daqui a alguns anos, as pessoas tenham acesso a tudo que elas precisam em 15 minutos andando, né? Então, eles querem transformar a cidade em uma cidade onde as pessoas andam a pé, né? Ou seja, olha como ressignifica totalmente a nossa relação com a cidade e o quanto a tecnologia ajuda nisso. Para eu a pé e saber o que tem em 15 minutos do meu lado, eu preciso de geolocalização. A geolocalização me ajuda. Eu posso saber quem são os meus vizinhos. Eu posso saber, quem olha aqui no cantinho esquerdo, saber que tem uma parede de escalada e eu gosto de escalar e tem uma parede de escalada na escada que dá acesso à avenida tal que eu passo todos os dias. E a gente começa, então, a partir do que a tecnologia nos informa, né? Porque a gente tem acesso a muita informação do mundo inteiro e de necessidades e de mudanças que estão acontecendo e do que ela nos informa e do que ela nos proporciona, a gente começa a ter a capacidade de fazer mudanças positivas no mundo, né? Esse aplicativo é um aplicativo chinês que eu não sei o nome, tá, gente? Ainda não aprendi mandarim. Que ele, na época do lockdown, né, da época do, não sei como está hoje na China, na época, né, quando o Covid estava, todo mundo foi para lockdown, as pessoas tinham como um passe livre de 2 horas para andar nas ruas, e o app, ele controlava o tempo que as pessoas estavam na rua, e dava um alerta, né, então, claro, é uma forma de controle, sem dúvida, né? O lado sombra aí, uma forma de controle, né? O Henrique falou como um salvo-conduto, né? Mas também uma forma de uma cidadania, um olhar coletivo mesmo para o que é ser cidadão, né? Um olhar coletivo para a cidadania, né? Eu sei quanto tempo eu tenho para ficar na rua e, de alguma maneira, esse app também me ajuda, né? Aqui é uma notícia desses dias também, é muito recente tudo isso, tá, gente? É de uma semana para cá. Que daqui a um pouquinho mais de uma semana, 8 de fevereiro, que a Amazon, né, comprou uma parte, metade de uma usina de energia eólica da Holanda, né? E para quê? Porque para a própria empresa reduzir a sua pegada de carbono, porque ela tem um objetivo de zerar a sua pegada de carbono. Veja só que interessante. Tecnologia conversando com tecnologia. A Ford dizendo há uma semana, da BBC News, essa notícia, de que até 2030, todos os carros na Europa da Ford serão elétricos. Aqui o Jack Dorsey, né, que é um investidor, e o Jay-Z, investindo em bitcoins para tornar o Bitcoin a principal moeda, né, a principal moeda na internet. E nessa matéria, ela não está toda aí na tela, eles falam que especialmente estão investindo em levar o Bitcoin para a África, né, para torná-lo mais popular na África. Então, hoje já é possível ter uma moeda global, por exemplo, livre de uma moeda livre do dólar, né, por exemplo. A Lego, que é uma empresa de brinquedos, né, para crianças e adultos, né, mas de brinquedos, criando formas de quiz para ensinar as crianças a serem legais, a serem boazinhas, né, ensinando empatia, ensinando habilidades de empatia para as crianças. Então, pensa só que ressignificação legal de um brinquedo, de uma tecnologia que é o brinquedo físico, né? E que eu não consigo pegar um brinquedo físico pelo computador, mas eu consigo interagir com o meu cliente para um impacto positivo na vida dessa criança. Aqui é uma inovação que é um teclado wireless em braille para cegos que usam smartphone, né? Então, a inclusão digital, né, de alguma maneira, tecnologias disponíveis para isso, né? A North Face, que é uma marca de têxtil, né, que é um dos mercados que mais destrói a natureza por conta de
tanto de poluição quanto de excesso de produção e descarte de produtos, né? A North Face anunciou, né, no dia 9 de fevereiro, um compromisso de só comprar algodão que foi cultivado em fazendas com métodos regenerativos, né? Então, gente, quando a gente olha para tudo isso, a gente começa a ver o quanto a tecnologia, se a gente começa a simpatizar com ela, né, cada vez mais, o quanto ela pode trazer tanto informações, mas quanto possibilidades, né? A gente começa a enxergar possibilidades e coisas viáveis de se acontecer. Então, e ela também nos liberta para criar um mundo que a gente realmente quer, né? Então, o papel da tecnologia também pode ser nesse sentido, se a gente souber usar. Então, tudo isso que eu estou mostrando aqui é muito grande, mas a ideia é que seja uma coisa inspiradora, né? Que seja para que a hora que a gente diminui esse olhar e traz para nós mesmos, né? Traz para o nosso, para o aspecto da nossa gestão, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, né? Como é que a tecnologia, que a gente reflita, como é que a tecnologia pode ajudar o meu trabalho, a gestão do meu time, a ser uma gestão com mais significado para mim e para os outros, né? Eu vou, então, trazer aqui para vocês algum aspecto, né? Agora já entrando propriamente na gestão remota, que é o assunto que a gente trouxe aqui, né? A gente sempre gosta de trazer uma inspiração, porque a gente entende que liderar, que gerir, vai muito além de um cargo. A pessoa que está na liderança, ela pode ter escolhido esse papel ou não, mas o fato é que se ela se coloca disponível, ela está ali para ajudar as pessoas a organizar a colaboração, a colaborar melhor, para além de tomar decisão, para além de olhar para resultado, para além de olhar para processos. O grande lance da gestão remota e da gestão evolutiva, né, que a gente fala da liderança evolutiva, dá oportunidade para as pessoas colaborarem melhor, né? E isso muda muito no papel do líder, né? Então, aqui eu vou trazer para vocês, né, rapidamente, alguns princípios da gestão remota. Até quero ver se Paty e Henrique querem comentar algo, né? O Danilo está falando aqui, a Lala fala sempre que a sensação de crise se dá devido à nossa resistência ao futuro. É isso aí, a gente precisa pular logo nesse rio aí e começar a relaxar para que a gente consiga estar à vontade com aquilo que a gente pode acompanhar e fazer, né? Então, aqui esse dado é da National Association for Business Economics, que é uma pesquisa recente também, que diz que apenas 1 em cada 10 empresas espera, né, tem a expectativa que os colaboradores retornem ao escritório após a pandemia. Esse é um dado bastante relevante. Talvez no Brasil essa expectativa seja um pouco maior, mas aqui a gente está falando de mundo, tá? E veja só como o home office ele realmente veio para ficar, né? O trabalho remoto. A gente tem um case que eu queria compartilhar com vocês rapidamente aqui, peço a ajuda da Paty também, que estava comigo nesse trabalho. A gente atendeu recentemente o Grupo Fleury, que talvez vocês conheçam, é um grupo de laboratórios e empresas da área da saúde brasileiro, que tem mais de 11 mil colaboradores, né? E a gente fez um trabalho lá de gestão remota mesmo, de desenvolvimento de líderes para a gestão remota, né? Essa organização, ela levou 500 pessoas para o home office definitivo, foi uma resposta muito interessante e rápida na pandemia, né? Então, eles colocaram as pessoas em home office e já com um olhar de que essas pessoas poderiam ficar definitivamente, de fato, né, o acordo é esse, né, que essas pessoas, o Henrique até falou isso, essas pessoas, elas agora podem trabalhar de onde elas quiserem, molhar onde elas quiserem, sem o medo de, em algum momento, a empresa mudar de ideia e elas perderem o emprego porque estão longe, né? E o que a gente achou muito legal desse case é que é uma empresa de 90 anos, com uma estrutura gigantesca, e que conseguiu fazer esse movimento, né? E quando a gente olha, às vezes, para empresas muito grandes, fica uma dúvida enorme, às vezes até para empresas de porte menor do que, né, o Grupo Fleury,
como é que se que faz para fazer isso? Como é que as pessoas... Será que é possível, né? Colocar as pessoas em home office? Será que é possível fazer uma gestão remota, né? E, nesse caso, o que a gente percebe que foram diferenciais, assim, essenciais para que essa organização conseguisse isso? Primeiro, né? É uma organização que tem uma base cultural forte, né? Alguém até trouxe assim, poxa, como é que a gente mantém a identidade da empresa com todo mundo trabalhando longe? Né? Então, o trabalho de cultura organizacional, de trazer essa identidade, e isso vem também de ajudar as pessoas a se identificarem com o que é bom na empresa, porque elas querem trabalhar para a empresa, e quando elas têm em casa, elas vão continuar querendo, né? Uma visão de futuro, né, uma cultura de visão de futuro, que essa organização também tem. E outra coisa que a gente chama de decisões responsivas. O que é isso, né? Isso vem da liderança, e precisa vir da liderança, que é como é que eu percebo o que está acontecendo no mundo, e a partir disso eu consigo decidir sem reagir, mas respondendo de verdade, aprendendo com o que está acontecendo, trazendo para dentro, cultivando esse aprendizado coletivo dentro da empresa e tomando decisões a partir disso. E esse é um grande diferencial das organizações que vão perdurar, né, para o futuro, e dos times, que são times responsivos, que ao invés de simplesmente ficar reagindo ou resistindo àquilo que está acontecendo, eles se abrem para aprender o que está acontecendo, e com isso eles podem responder melhor. Então, são organizações que aprendem, né? E não é porque é uma organização grande, com 90 anos, com tradição, com uma série de coisas, que não é possível fazer isso, né? É claro, gente, esse projeto, ele levou mais ou menos a ler. O projeto, assim, você pergunta, né, respondendo de duas formas, né? O levar as pessoas para o home office foi uma coisa que foi uns 6 meses, se não me engano, aí um pouco mais, né? E aí teve um outro processo que foi o desenvolvimento dos líderes aí, né? E eles foram feitos em em ondas menores, né? Com pessoas não pequenas, mas com grupos indo de cada vez, né? Mas numa grande onda de 500 aí, tá? Que não é muito tempo, né? Um tempo bem rápido até que eles levaram para fazer isso, né? Então, Paty, você tem algum comentário sobre isso que você gostaria de trazer? Tenho sim, Ti, obrigada. Então, gente, o que eu queria trazer para vocês sobre esse case, acho que a Ti já trouxe bastante coisa bacana, mas eu queria falar um pouquinho sobre os resultados desse trabalho, o que eles conseguiram através desse trabalho que a gente propôs, que foram alguns encontros temáticos em torno da gestão remota, em torno de ambientes de confiança para a gestão remota, em torno de feedback, em torno de mentalidade ágil e tudo. Então, a gente ofereceu para eles digamos assim, vários encontros temáticos com muitas práticas para que eles pudessem refletir sobre esses pontos todos. O interessante é que é uma empresa, apesar de ser uma empresa grande, apesar de ter uma estrutura enorme, ela soube ela soube ser responsiva no momento certo. Então, por quê? Logo no início da pandemia, ela disse, bom, essa pandemia vai perdurar e nós precisamos fazer essas pessoas irem para o... Então, os resultados que a gente percebeu desse trabalho foi assim, os líderes puderam trazer essas ocasiões reais, os problemas reais que eles estavam tendo no dia a dia, discutir entre eles sobre os problemas e desafios comuns, coisas que até para os líderes estava sendo difícil, porque eles também estavam em home office, eles tinham que assumir times completamente remotos, sem nunca ter visto essas pessoas. E eles, então, puderam juntos levantar possibilidades, novas ideias, entre eles, que era uma coisa que era importante para eles, e ajudou, né, as manifestações deles, né, sobre resultados, uma maior percepção do papel como líder nesse contexto, porque é uma nova experiência de gestão, né? Então, mudam-se as estruturas, eles falaram
E, em função desse trabalho que a gente fez com eles, eles puderam também perceber que eles tinham que ressignificar a própria estrutura, então, suprimir algumas áreas, integrar outras, por causa do online, e que agora, esse trabalho foi feito com 30 líderes, de um total de 80, e que agora eles estão, então, consolidando esse aprendizado dessa implantação super rápida da gestão remota para 500 pessoas de uma vez só. Então, eles estão agora, nesse momento, no início do ano, retomando esses aprendizados para, digamos assim, consolidar essa gestão de entregas que eles estão agora empreendendo, né? Que é uma nova experiência de gestão, tanto para os líderes quanto para todos os times e para toda a organização. Isso vai, claro, mudar tanto as estruturas quanto esses rituais todos, né, de como essas pessoas vão se relacionar no trabalho. Que era isso. Obrigada, Paty. Obrigada. Eu vou parar de compartilhar, pessoal, porque eu quero convidar vocês para a gente fazer uma prática rápida. Eu até estou olhando aqui no nosso tempo para ver como é que a gente está, né? Mas seria muito legal a gente poder conversar um pouquinho, né? Vocês conversarem entre vocês, né? Assim, a ideia é dividir vocês em grupos, ter um papo rápido, então fiquem, porque sempre a gente vê que nos grupos a coisa é tão legal, né? Você quer falar, Paty, do que vai ser nos grupos? Vou convidar vocês para uma prática agora. O Henrique pode me ajudar a fazer as salas, enquanto eu apresento a pergunta? A Gabi vai fazer. A Gabi. Ótimo, obrigada. Então, a gente vai para grupos de 3, vai para trios, e nesses trios, já que a gente começou no check-in a trazer essa palavra desafios, e a gente está dentro desse assunto, gestão remota, gente, ela veio para ficar, ponto. Não tem como, ela não tem volta. E é, sim, uma nova experiência de trabalho que a gente está tendo. Porque é uma transição em massa, né, de pessoas indo para o trabalho remoto. Então, assim, agora a gente vai abrir um pouco essa palavra desafios. Então, quando a gente vê lá desafios na nossa nuvem de palavras, então, lá na nossa salinha, na nossa conversa, procurem, então, entre vocês, conversarem, se conhecerem um pouquinho e explorarem esses desafios. Que tipo de desafio é? Que tipo de dificuldade é? Então, tentem exemplificar esses desafios para a gente explorar mais e dar narrativa para eles, tá? Então, anotem esses desafios, anotem essas dificuldades que vocês sentem, ou são vocês que estão sentindo, ou vocês percebem que são desafios e necessidades e dificuldades que as pessoas naturalmente terão. Então, ficou claro? Eu coloquei então, nós aqui vamos no chat, Paty, a pergunta para eles, né? Então, a pergunta seria, quais são os desafios que você vem enfrentando na gestão remota? Esse é o tema do papo nas salas. Exato. Explorem isso e destrinchem esse desafio aí, tá? E aí, nós temos 12 minutos, é isso, né? 12 minutos. Isso, aí daqui a pouco a gente traz, 12 minutos, a gente traz o pessoal de volta. Isso? Vou colocar aqui, então. Isso. 12 minutos em grupos de 3, tá? A perguntinha já está aí no chat para vocês. Então, quando chegar um convitinho aí na sala, na frente da tela de vocês, vai chegar, para quem talvez não conheça o Zoom, como ele funciona, tem um pop-up que aparece de convite para você aceitar aí entrar na sala simultânea. Então, aceite o convite, você vai chegar a uma sala mais 2 ou 3 pessoas. Gostoso, né? Muito bom.
É A bom troca conhecer de pessoas conhecimento é novas. muito rica, É. exato. Desculpe ter E cortado. um grupo pequeno, né, Ledna? 3 pessoas é bem o tamanho, não é? Olho no olho. Aham. Se tiver mais gente, já não dá o mesmo resultado. Já trocamos até um WhatsApp ali. Ali, viu? Olha, isso aí, ó. O cuidadoria também é network, gente. Aí. Com certeza, Ti. Esse é um desafio, né? Num bom da discussão, volta para a sala. isso, foram Leandro. ejetados da sala. Gestão de tempo. Gente, eu gosto de quando eu estou dando bem-vindo. aula, porque normalmente quando a gente está no presencial, a gente fala, terminou, e a galera fica lá, né? Aí você dá 10 minutos, vira 20, vira 30. Aqui não tem jeito. O algoritmo te conta e fala, acabou. Gente, A gestão do tempo, né? Então, para fluirmos aqui no nosso tempo, que é escasso, a gente quer muito ouvir vocês, a gente vai dar aí 2, no máximo 3 vozes, porque a gente tem tanta coisa legal para mostrar para vocês, só que eu queria que vocês fossem colocando no chat aí esses insights que vieram para vocês, esses desafios. Então, tentem escrever rapidinho no chat para a gente, participem aí, mostrando o que veio de desafios. Aí eu quero fazer uma listinha aqui de 2 e 3 pessoas que poderiam abrir o microfone e falar para a gente. Quem quer abrir o microfone e falar? Coloquem aí. Saindo os desafios aí. Eu queria só contribuir que eu estava caindo num grupo com uma diretora de escola. E aí Sim, os Mayara. desafios dela são a Fátima. E eu acho que é importante a gente dar voz para ela, porque ela falou, que o que estava sendo conversado aqui estava muito longe dos desafios que ela estava enfrentando na realidade, porque talvez aqui a maioria do público é corporativo. Né? Sim. E eu acho que a gente, pelo menos no grupo que estava eu, ela e o Jefferson, a gente conseguiu tentar encontrar uma conexão entre os desafios e escutá-la mais, porque também tem a ver com a gente, sabe? Tem gente que tem aqui em casa. Então, acho que é uma voz que seria bacana de escutar. Não vou nem antecipar os desafios que ela poderia comentar. Quem mais, gente? Obrigada, Mayara. Quem mais quer falar? Será que a Dos Fátima quer trazer? Explorou um pouquinho. Cadê a Fátima? Pronto, boa noite a todos, né? Eu estava no grupo. Oi, Fátima. Oi, Fátima. E aí eu comentando com os meninos que aqui a realidade está muito distante de mim, né? Que o pessoal não quer mais voltar para as suas empresas, que estão bem adaptados, trabalhar em casa, isso aqui, outro. É uma realidade totalmente de mim, que trabalho em minha escola, né? E muitas crianças não têm acesso à tecnologia, né? Ele não tem o acesso. Sim. Então, como se vai para a escola, como é que vai aprender, né? Quem trabalha com crianças de 3 anos, que é o infantil 3 e vai até o 9º ano, aí o colega falou que ele já fez a pós-graduação dele online. Sim, bacana. Pós-graduação, a pessoa já sabe o que é que quer da vida, mas você ensinar as primeiras letras, as primeiras palavras para uma criança online, sem ter acesso, né, à tecnologia, Sim. É complicado, né? Aí Fátima. No momento de hoje, aí quando eu chegar aqui, totalmente um pouco distante da minha realidade. Sim. Não tem problema, mas a gente entende que acesso à tecnologia não é um problema só na educação. É um problema geral também, né? Então, todos nos adaptando, e aquele que tem acesso à tecnologia está se adaptando à velocidade das plataformas que chegam, entendeu? Novas, que a gente tem que se adaptar, conhecer. É claro que a gente não dá conta de conhecer tudo, mas a gente precisa ir equilibrando essa questão do acesso. Mais alguém, gente, por favor, alguém que, diferentemente da Fátima, tem um outro desafio, assim, que ouviu dentro da sala e queira contar para a gente? A Cris Reis aí? Beijo. Opa! Quero compartilhar. Então fale, Cris. Conta, Cris. Feliz aqui com a cuidadoria. Ai, sua linda. Chefe saudade de você. Hoje, viu? Que é a Má. E eu estava compartilhando no grupo o do Sul, que é para mim,
tem um ano que a gente está trabalhando de forma remota na Secretaria de Educação aqui de Brasília, e essa semana a gente se encontrou para confraternizar depois de um tempão, eu e a Thay, e eu levei um susto quando eu a vi, porque parecia outra pessoa. E aí me lembra o fenômeno que a Marta traz para a gente, que é o cibridismo, né? Que é o meu eu biológico se expandindo para o eu virtual. Então, nesse momento, tem uma crise em cada casa aqui, de 54 participantes. Meu eu biológico está expandindo, ao passo que, se vocês estivessem aqui presencialmente, em círculo, todo mundo me vendo, vocês iam ter mais, os seus 5 sentidos iam captar mais informações sobre mim. Então, vocês iam ter outra percepção sobre mim muito diferente da que vocês estão tendo agora, porque aqui, diante da telinha, a gente não tem muitos elementos sensitivos, né, dos nossos 5 sentidos para perceber o outro. Então, a nossa ideia do outro, ela é mais fantasiosa, ela é mais do seu imaginário mesmo. Então, eu que já trabalhei com a Tamar durante um ano, eu senti presencialmente, eu senti esse impacto. Nossa, mas é tão diferente. Ela parece ser outra pessoa, né? Mas era o meu jeito de perceber ela, que eu estava ali com mais elementos, né? Então, é muito interessante, porque aí, a partir disso, a gente pode pensar como que é a questão dos afetos, né? No meu grupo, o Cauê e a Glau estavam lá também, e eles falaram, né, que no remoto a gente não sai para almoçar, a gente não leva lanche para compartilhar, a gente não dá abraço, né? A gente não implica com o outro, não faz gracinha, né? Então, o afeto, essa possibilidade do afeto, assim, diminui muito, né? Então, como que a gente lida com esse desafio, né? Era isso. Gratidão. Legal, Cris. Para quem não sabe, gente, o cibridismo, vou colocar aqui no chat, tem a ver com uma interação entre o online e o offline, tá? É assim, as coisas se confundem. Eu não sei mais o que é online, eu não sei mais o que é offline, então está né, tá dentro desse fenômeno que é o cibridismo, tá? Eu escrevi aí para vocês. Mais uma voz, e eu fico bem satisfeita, porque aqui no chat rolou muita coisa, e eu queria dar a palavra para a Tiane Henrique, que tem muita coisa para continuar aí para a gente. Mais uma, por favor. O meu desafio, ele é nessa parte da construção coletiva. Construção coletiva. Quando a gente começa a construir um produto coletivamente, todo e ao mesmo tempo, a gente acaba se perdendo tempo, gastando muito mais tempo na tela. Por outro lado, quando a gente abre espaço para que essa construção aconteça em momentos diferentes, alguns insights que o coletivo não é tão grande quanto naquele momento da coletividade. Então, nesse processo de colocar o time para produzir, fazer um coletivo, eu sinto alguns desafios mais complexos no sentido de tempo que a gente gasta na frente da tela, de tudo isso, até o cansaço do corpo, né? Sim. Bacana, Tamaria. Assim, a nossa formação de líderes responde um pouco, a Tiane vai contar para vocês, responde um pouco a essa necessidade, a esse desafio aí. Tá bom? Vamos até o final que você vai ver um pouquinho sobre isso, tá? Sim, é isso que eu quero também, né, já tocar aqui com vocês, gente, né, e até esses pontos que vocês trouxeram da inclusão digital, que, claro, no sentido da inclusão digital no Brasil, esse é um problema sistêmico, então é importante a gente não ser isso agora, mas é importante a gente acolher e sim reconhecer que existe, né, a Fátima mesmo trouxe, né, tem algumas dimensões das relações em que o online ele não é, talvez, a coisa
do touch, vamos dizer assim, né? Muito mais fundamental para o desenvolvimento. No entanto, então o que a gente pode ver, né, assim, é que existem espaços para o online e para o offline, sem dúvida alguma. A gente não vai deixar de ser humano e de se abraçar e de fazer isso. No entanto, né, por exemplo, na questão que traz Tamar, é um espaço, né, em que a gente transita bastante na coisa de cocriação e de gestão de projetos coletivos, em que o online ele pode trazer, se usadas as ferramentas corretas, a forma da gestão correta e adequada ao meio, né? E isso é uma coisa que a gente costuma falar muito. O online ele é um meio, gente, né? Então não adianta a gente querer transpor a experiência do presencial para o online. A gente precisa usar ferramentas adequadas para o online, tempo adequado, formato adequado, sabendo do que esse meio é capaz e como ele interfere nas pessoas, né? Então, eu até quero compartilhar um pouquinho da minha tela de novo com vocês, para mostrar isso que é bem importante e mostrar um pouco também, né, que, assim, da formação de líderes, que é uma das coisas que a gente veio falar hoje, que é algo que a gente fica muito, muito, assim, exultante mesmo, assim, e alegre em compartilhar com vocês, porque responde muitos desses desafios, e desafios que a gente sente na pele, que a gente passou muito, né? E a gente pode, então, se sente nesse lugar, assim, de, poxa, a gente tem algo para compartilhar que pode ser valioso, porque foi valioso para a gente também, né, esses aprendizados. E na gestão remota, a gente entende que existem 3 princípios, né? Então, quando a gente fala de gestão remota, a gente está falando de olhar para o remoto como um meio novo, né? Diferente, e um meio em que a gente vai precisar entendê-lo para poder usá-lo da melhor maneira possível. E existem 3 princípios básicos que, se a gente olhar para eles com carinho, a gente consegue transitar melhor nesse lugar, né? Primeiro é o princípio do tempo. O tempo no online, a experiência do tempo, ela é muito diferente da experiência do tempo no presencial, né? No online, a gente tem essa experiência que ela é mais em 2 dimensões, eu não estou vendo a pessoa, eu não estou, mesmo sem... Porque muitas vezes a nossa inteligência visual e corporal, ela percebe o movimento do outro, o 3D, e ela vai nos dando informações que o virtual, que o online, ele nem sempre dá, né? Então, a experiência do tempo, né, a gente é muito mais forçado a prestar atenção a um único foco, e isso mexe na forma como a gente entende o tempo das coisas. Por isso que o online acaba sendo um tempo mais cansativo, que precisa ter um certo dinamismo, né? Quando a gente faz um convite desses para vocês, fala, poxa, vai ter 1h30, vamos colocar o pessoal um pouquinho na sala para uma conversa, vamos trazer um conteúdo que não seja super longo, vamos estimular essa interação, por quê? Porque a gente sabe que o online ele tem essa característica da percepção do tempo muito mais rápida e, ao mesmo tempo, muito mais dependente da nossa atenção, né? O outro aspecto é a integralidade, né? Que como é que a gente se sente à vontade e criando ambientes de confiança para partilhar as nossas questões, nossos desafios no online, né? E porque o online ele tem uma coisa interessante, a gente está dentro da casa do outro, né? Por mais que, se a pessoa está no home office, eu estou vendo como é, às vezes, o quarto dela, o guarda-roupa que está atrás, né? A Ivana com os violões pendurados ali, alguém com uma estante, né? Enfim, eu tô vendo a Ana com um quadro atrás, enfim, eu estou entrando um pouco na vida dessa pessoa. E isso também causa uma certa... para algumas pessoas, um certo desconforto. Então, mas, ao mesmo tempo, a gente também está se colocando um pouco mais vulnerável nesse sentido, né, de poder ter uma ética diferente, forma de se relacionar diferente. Talvez eu não precise estar super maquiada, talvez tenha um gatinho passando na minha tela, né? A Maria acabou de falar aqui, se não me engano, né? Às vezes tem eu não estou com brinco, sei lá, não estou com uma roupa super formal, e isso começa a se tornar parte da etiqueta do online. E se a gente sabe aproveitar isso
e ter as estruturas certas, é muito possível a gente criar ambientes de muita confiança e de partilha genuína no online, né? E a outra coisa são as estruturas, né? Então, a gente precisa cuidar do tempo, cuidar de criar ambientes de confiança e de como vai ser a nossa etiqueta online. Será que pode o gato? Será que não pode o gato? Será que pode atender a campainha? Será que não pode? Será o quê? A câmera é ligada ou não é? Acordos desse tipo. E, por fim, estruturas, que são justamente assim, um bom plano de como é que eu vou dinamizar esse encontro de forma que ele se torne realmente significativo e com uma colaboração organizada, né? Enfim. E quando a gente pensa, né, na gestão, na gestão remota, a gente está partindo do suposto, né, que existe uma liderança por trás disso, existe alguém ou alguéns, né, que estão chamando essas reuniões, que estão propondo projetos, que estão juntando times. E, no fundo, gente, muito para além de aprender ferramentas tecnológicas, essa é a parte mais fácil. O que a gente precisa realmente aprender são novas habilidades, e habilidades humanas, né? Habilidades que vão nos ajudar a transitar pelo mundo complexo, porque o trabalho remoto, ele é, como a gente viu, ele é um aspecto da tecnologia interferindo nas nossas vidas. É um aspecto importante, sem dúvida, importantíssimo, está no nosso dia a dia, está no nosso, né? Eu acordo e vou trabalhar. Mas ele é um aspecto da nossa vida e da nossa relação com a tecnologia. Então, de fato, para a gente trabalhar bem remotamente, para além da tecnologia e de aceitar a tecnologia e de buscar aprendizado sobre isso, é a gente desenvolver as habilidades humanas para transitar nessa complexidade de mundo de uma maneira mais tranquila, né? E é aí que eu quero entrar com vocês um pouquinho para falar da formação de líderes, que é o nosso curso que está agora com as inscrições abertas. Eu quero passar brevemente por isso, para a gente poder também ainda ter tempo de fazer um check-out, e a gente tem um presentinho para vocês. Mas é o nosso curso que é o nosso filhote. Aqui talvez tenha gente que está até inscrita, que está nesse grupo aqui agora. E também pessoas que, de repente, estão interessadas e que querem conhecer. Então, eu vou passar por isso, porque a cuidadoria nasceu do desejo de criar, de que as organizações tivessem práticas mais alinhadas com esse novo momento de mundo e melhores para as pessoas e para o mundo, né? Para a natureza como um todo, né? E a gente sendo parte disso. Só que a gente percebe que as empresas, elas são feitas de pessoas, então, na verdade, para que a gente tenha as boas práticas, a gente sabe quais são, mas para que essas boas práticas aconteçam, a gente precisa, de fato, desenvolver as pessoas. Então, o que a gente fez, né, quando a gente decidiu criar essa formação, que já está na 4ª turma, foi... a pergunta foi quais são as habilidades dessas pessoas que estão nas empresas que estão criando esse futuro, né? E 2020, a pandemia, ela deu um espaço ainda maior e uma necessidade ainda maior desses conhecimentos. Por quê? Porque a gente sabe que o caos, ele também é espaço para o novo. Se vocês observarem bem, esse momento de caos está dando um espaço tão grande para a gente falar de coisas que importam, né? E muita coisa feia aparecendo também, mas aparecendo, e que antes talvez estivesse mais escondida, né? Então, a partir disso, a nossa motivação para fazer esse curso, ela é muito grande, né? Essa turma já está... turma de agora já tem bastante pessoas inscritas, ainda tem vagas, a gente está trabalhando nessa campanha aqui, desse curso que começa no dia 10, e ele é focado em desenvolver as habilidades e competências dos líderes de agora, para desenvolver organizações de um novo paradigma, para que essas organizações, essas iniciativas, elas não só operem, mas elas também prosperem junto com a prosperidade da vida, do mundo, né? Então, ajudar essas pessoas a perceberem e responder com agilidade ao que o mundo pede da sua organização e das pessoas, co-criar ambientes de confiança, convidar essas pessoas a
autonomia, mais criatividade, implementar ferramentas de gestão participativa, né? A gente vê que quanto mais complexo o mundo, mais a inteligência coletiva faz sentido, porque eu não resolvo nada sozinho. Então, como é que eu organizo a colaboração das pessoas para essa inteligência aparecer e trazer soluções, né? E gerir projetos e times que realmente tenham resultados emergentes a partir dessa inteligência coletiva, né? Então, essa formação é para pessoas que desejam se atualizar sobre essas práticas, compreender esse novo mundo, experimentar essas habilidades no ambiente seguro, esses novos valores, criar uma nova visão e, mais do que isso, ter ferramentas, né? Treinar essas ferramentas para colocar em prática no dia a dia. Quem já fez curso com a gente, que está aí, sabe que a gente foca muito em como utilizar as ferramentas e treinar isso, né, nesse ambiente seguro do curso. Por isso que também a gente escolheu uma forma de dar esse curso que ela é diferente do normal, né? Ela é uma sala de aula invertida, em que o participante, a gente tem uma plataforma de conteúdos, em que o participante recebe o conteúdo com antecedência, né? Ele pode tomar contato, estudar um pouco, passar os olhos, ver e ter aquele conteúdo antes na plataforma, tirar até dúvidas, né, por ali. E na hora da aula, a gente vai praticar, a gente vai experienciar, a gente vai se conhecer, a gente vai discutir, vai ter essa oportunidade. Então, ela é invertida justamente por isso, e é uma forma nova de aprender, que a gente está vendo que funciona, que dá certo, que é legal, que cria comunidade, que cria rede, e que a gente pratica e sai mais seguro para colocar em prática lá fora, onde esse ambiente de segurança nem sempre está presente, né? É um curso que tem 14, ele vai ter, são 4 meses, né? Ele vai de março ao final de maio, e são 14 aulas semanais, sempre às quartas-feiras. A gente tem 7 encontros com convidados que são pessoas incríveis, que vêm trazer seus cases, líderes evolutivos que vêm trazer seus cases, assim, de corporação à gestão pública, a iniciativas diversas. Temos 3 mergulhos experienciais, que são mergulhos internos mesmo, para vivenciar a presença, trabalhar a comunicação e o storytelling, desenvolver a liderança facilitadora, né? E também a gente oferece para todos os participantes uma agenda de mentorias individuais ao longo, né? Toda semana ao longo da formação, tanto para um acolhimento mesmo emocional do aprendizado que está tendo, ou para desenvolvimento de projeto, né? A gente tem uma plataforma que é super bem cuidada e, como eu contei para vocês, também tem acesso por aplicativo. Pessoal, eu estou vendo que o chat está popando aqui, se o pessoal da cuidadoria puder dar uma olhada se tem coisas que precisam ser respondidas ou me falar, por favor. Fica à vontade, Tia. Bom, obrigada. Então, né, o conteúdo está disponível, dá para assistir por app, dá para assistir no computador, e as interações, né, são todas facilitadas, assim como está sendo esse encontro, né? Ela acontece de 10 de março a 30 de junho, e aqui eu nem vou passar porque é o calendário, né, as datas das aulas, mas a gente vai passar por tudo isso, né? No propósito evolutivo, esse desenvolvimento da percepção e de olhar para as organizações e para as iniciativas, para os empreendimentos como um sistema vivo, né? Como parte da natureza, e como é que a gente traz respostas e escuta profundamente, tanto o lado de fora da nossa organização, da nossa iniciativa, quanto as pessoas que estão dentro, e a própria natureza como inspiração para as nossas tomadas de decisão. A gente vai trabalhar muito o aspecto da integralidade, do autoconhecimento, de como criar resiliência, flexibilidade, adaptabilidade, saber fazer uma gestão emocional melhor, né? Usar a inteligência das nossas emoções a favor do trabalho, acolher a diversidade, trabalhar. A gente trabalha muito com a comunicação não violenta, o desenvolvimento da empatia, né? Uma comunicação autêntica mesmo, que conecte as pessoas, e a autogestão, que tem a ver com práticas para organizar a colaboração, sendo muito resumida, né? Como é que quais são essas práticas que vão nos ajudar a gerir projeto, a contratar, se for preciso demitir, a fazer acordos claros, a gerir, de fato, equipes mais alinhadas, né, ao que o mundo nos pede hoje. Essa formação ela acontece, então, nessas etapas, né? A gente começa preparando o terreno, depois entra no propósito evolutivo, integralidade e autogestão, até
a transformatura, porque a gente não tem formatura, a gente tem transformação. Então, aqui eu vou passar bem rápido pelas aulas para vocês conhecerem, né? A gente começa olhando para esse novo mundo e esse novo líder, né? Falando de complexidade e transformações e rede. Depois, um módulo com base no Enneagrama, né? Quem sou eu em meio a tudo isso? Que líder sou eu? Meu perfil pessoal, como é que ele se encaixa? O que eu preciso desenvolver, né? Também. Aprendizado e pensamento sistêmico, né? Como é que eu consigo pensar de forma mais sistêmica e além do pensamento linear para conseguir transitar com tranquilidade na complexidade. Propósito evolutivo, que tem a ver com como é que eu percebo esse mundo através desse olhar sistêmico e eu consigo, a partir da presença, da atenção plena, do olhar para os futuros desejáveis, tomar decisões a partir de uma percepção que está muito além da racionalidade, mas que vai usar outros sentidos, outras inteligências humanas. A gente vai ter um novo tema esse ano, que é a visão regenerativa e negócio de impacto, que é absolutamente essencial para o mundo que a gente está vivendo, né? Com tantos desafios nessa questão, enfim, climática, entre outras coisas. A gente vai ter um mergulho com o Daniel Spinelli, que é um professor convidado super envolvido na meditação e nas práticas de mindfulness, um mergulho específico sobre presença e atenção plena, que vai ser muito interessante nesse desenvolvimento da gestão emocional. A gente vai ter uma aula depois que a gente chama ela de imunidade à mudança, que é o que é aquilo que está profundo em nós e que nos impede de mudar. A Kátia de Stasi está com a gente há 3 anos, é uma professora incrível e que vem trazer essa experiência. Assim, essa aula é um sucesso total, todo mundo sai muito movido, né? E olhando para esses espaços de como é que eu saio dessas crenças limitantes profundas e que, de repente, eu quero tanto mudar e não consigo, e a imunidade à mudança é um belíssimo caminho para isso. Depois a gente vem com a Thalita Mazepa, que é filósofa, né, junto com a Paty, trazer uma aula só sobre como criar ambientes de confiança. Uma aula nova da Beatriz Santa Rita, que é especialista em diversidade e inclusão, que também é um tema bastante relevante para o nosso mundo no momento. Um mergulho de storytelling que é maravilhoso para dizer como é que a gente, através da contação das nossas próprias histórias, a gente consegue engajar e tornar o nosso time engajado naqueles objetivos e propósitos que são realmente relevantes, né, para nós como time, para a nossa organização, né? Aí a gente entra, então, na autogestão, falando dos motores da autogestão, que é a colaboração e a autonomia. O Henrique traz esse tema. A gente tem uma aula só de criatividade para inovação, então esse olhar da criatividade voltado para como inovar dentro dos grupos e das empresas. A Carol Fernandes, junto comigo, a gente traz essa aula de cultura organizacional a partir de um olhar evolutivo. Então, como é que a gente cria uma cultura forte, como eu dei o exemplo do Fleury, que independente de onde as pessoas estejam, o que é preciso olhar para criar uma cultura que, independente de onde as pessoas estejam, elas consigam estar conectadas e entendendo essa linguagem única da organização e do propósito. A gente segue com uma aula de gestão remota, né? Que esse é o assunto de hoje aqui que a gente falou. Então, a gente vai aprofundar nesse tema, que também é um tema que a gente resolveu trazer esse ano devido à pandemia, é um novo tema. Uma aula só de práticas de autogestão, que vai ser bem... Assim, a gente já vem trazendo autogestão, ela está presente na formação inteira, porque a gente vai tendo práticas e vocês vão recebendo as práticas ao longo, né? Os roteiros para aplicar, então tem muita coisa que vocês vão aplicar no dia seguinte, mas essa aula é específica mesmo sobre métodos de autogestão e práticas. Um mergulho na liderança facilitadora, nesse líder que consegue organizar a colaboração do time com práticas de facilitação para o dia a dia da liderança. E aí a gente finaliza com a nossa transformatura, né? Que é onde as pessoas que quiserem fazer projetos durante a formação, a gente tem um framework para a pessoa ir desenvolvendo o seu projeto ao longo, e aí são apresentados esses projetos e o pessoal palpita, e é um dia lindo, assim, e emocionante, em que as pessoas têm
tanto os seus projetos quanto o seu journaling, né, o seu diário da formação, o que foi que ficou vivo, o que foi aquilo que mais te tocou, enfim, né? Muitas lágrimas aqui nesse momento, né, na transformatura, e muita emoção, é muito legal. E aqui são os nossos professores convidados, né? A gente tem tanto professores convidados que facilitam aulas com a gente, né? Como é o caso, por exemplo, aqui, esses que estão aqui são professores que vêm na sexta-feira, a gente tem um horário na sexta-feira, né, meio que um horário de almoço, assim, que vem fazer um almoço evolutivo com a gente, que falam por 1 hora dos seus cases, né? Então, a gente tem o Ale Pelaz vindo falar, que é um palestrante, um pesquisador do futuro do trabalho, que já trabalhou em organização evolutiva por bastante tempo e vem falar da experiência dele. O Torquato vem falar de sociedade em rede, ele é mestre em biologia cultural, um consultor super experiente. A Lala, querida, futurista, incrível, reconhecida mundialmente, vem falar para a gente da fluxonomia 4D, que é uma forma de criar e compreender, né, essa visão de futuros desejáveis e como criar futuros. A Sandra Chemin também vem falar do futuro, mas sobre um outro aspecto, né, do futuro do trabalho. O Bueno vem, assim, naquele momento em que a formação está super profunda e que o pessoal está engajado e fazendo projeto, ele vem dar uma pitada de leveza, simplicidade e diversão. Todo mundo ama esse encontro com ele, porque é uma diversão total. Ele vem falar de leveza, simplicidade e diversão com a gente. O Vander Chaves, que é prefeito de Santa Rita do Sapucaí, que é considerada uma das cidades mais inovadoras do Brasil e do mundo, está no Cool Maps como uma das cidades mais legais do mundo, junto com Amsterdã, com Portland, com cidades assim. Santa Rita do Sapucaí, que é uma cidade de 40 mil habitantes, está lá. E isso se deve muito ao trabalho do Vander, que muito antes de ser prefeito da cidade era um professor universitário, ele também é filósofo e tem um olhar para a pedagogia do cuidar e para cuidar da cidade a partir desse olhar, e ele tem um case incrível da cidade criativa, que é Santa Rita do Sapucaí. Ele vem trazer isso, como que é a liderança evolutiva na gestão pública. E o Breno Struzman, por fim, que é um dos diretores da Mercur, que é uma empresa evolutiva incrível brasileira, que super também com sei lá, quase 100 anos de existência, e que se reinventou totalmente, né, e que trabalha com autogestão na veia. E o Breno é um dos diretores, né, um facilitador de direção da Mercur, e vem também trazer como é que se implementa uma cultura evolutiva. Então, a gente tem um time super fera, né, os professores estão super felizes, a gente fez encontro com eles esses dias aí para conversar, a turma está animadíssima. E a formação, então agora vão os presentes, gente, olha só. Se você quiser se inscrever na formação, a gente está agora já no lote 2, né, que é esse valor de R$ 4.158, mas para quem se inscrever agora, né, até o final dessa semana, você tem o lote promocional, é só colocar lá na inscrição, onde você coloca o código, o parceiro, você colocar assim, Open Session, for assistir na Open Session, você tem um preço do lote 1, que é o lote promocional, que tem aí mais de R$500 de desconto, tá? Se você pagar à vista, ainda tem mais desconto. Se tiver grupo de empresa, quiser formar um grupo para vir também, a gente tem condições especiais. Aí a Paty está colocando, coloca aí na inscrição código parceiro Open Session, que você tem esse desconto e tem o valor do lote promocional. Esse é um presente. Eu quero deixar outro presente, que são algumas dicas, né? Então, primeiro, convidar vocês para virem para a formação. Vem, gente, que é muito especial. A gente faz esse trabalho com muito carinho e a gente sabe que é uma coisa que a gente faz e que o mundo precisa. Cada inscrição vale 3 árvores. A gente planta essas árvores em parceria com a Turma do Tempo de Plantar, que é um movimento nacional de regeneração de áreas degradadas, e ao longo de 2021 a gente vai registrando isso nas redes sociais. E a gente também tem essa é a primeira vez que a gente está fazendo isso, a gente está dando os nossos primeiros passos, né, nesse compromisso com a diversidade. Então, a gente está oferecendo algumas bolsas parciais para pessoas negras. Então, tem um formulário especial, está lá no nosso site. Se vocês puderem colocar aí, gente, o site
da formação, o link aí no chat para o pessoal, que aí o pessoal vai achando lá no site os links de inscrição, tá? Então, se você é de minoria racial, se você gostaria de ter uma bolsa para diversidade, ou se você conhece alguém que pode se beneficiar dessas bolsas, ó, é só se candidatar. Bom, aqui a gente tem pesquisa de satisfação, a gente tem um nível alto de satisfação relatado nas nossas pesquisas, né? Desde conteúdo, relevância do conteúdo, qualidade, metodologia, né? As pessoas, a gente tem trabalho, a gente é um trabalho realmente, a base do nosso trabalho é a formação de líderes evolutivos, né? A gente não começou fazendo isso para as empresas, a gente começou fazendo isso para as pessoas e as empresas começaram a chamar a gente. Então, é por isso que a formação ela é realmente o coração do nosso trabalho e a gente se dedica muito a ela, né? Então, a gente já teve superintendente de Itaú, como a Dani, fazendo esse curso e tendo experiência muito legal. O Pablo é um cara que deu um rumo incrível na carreira dele a partir da gestão integral. O Fabiano é gerente de RH e também, né, relata que foi um divisor de águas na vida, na carreira dele. A gente tem pessoas muito legais e com experiências bastante relevantes de mudanças reais na vida e em decisões de carreira e também em como lidam com seus times, né, a partir desse trabalho. Então, vou parar de compartilhar, porque eu tenho outro presentinho que eu vou colocar aqui no chat para vocês. Se alguém tiver dúvida, gente, fiquem à vontade para abrir. Eu vou colocar esse presentinho aqui, que é um arquivinho, que são dicas para você fazer download aqui direto. 5 dicas para você inspirar a sua equipe online, né? Talvez essas dicas, Fátima, sirva até para você aí, né? Que tá, né? Eu sei que deve estar com saudade ou voltando aí para o offline, mas às vezes, né? Faz o download aí. E essas dicas são bem relevantes, né? Olhar para como você conduz e cuida dessa sua gestão. Essas 5 dicas são facinhas de aplicar. E, bom, pessoal, já estamos no nosso horário, peço até desculpas, passamos um pouquinho. Obrigada por vocês ficarem com a gente até o fim. Fica o convite para virem na formação. E se vocês quiserem deixar aí no chat para a gente uma palavrinha, assim, como é que você sai? Coloca aí no chat como que vocês estão saindo desse nosso momento.